Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra do nosso Deus. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma semana que se inicia, por essa segunda-feira, Senhor, pelo Senhor nos ter colocado de pé e ter, ó Deus, nos dado a oportunidade de vivermos mais este dia. Te louvamos, Senhor, pela vestimenta, pela alimentação, pela proteção, pela saúde, pela força e pela graça. Pedimos que o Senhor, neste momento, venha nos ajudar, nos auxiliar, nos conduzir e nos orientar em todas as nossas atividades, porque nós precisamos de Ti. Venha abençoar, Senhor, a vida dos Teus filhos, aqueles que estão trabalhando, aqueles que vão trabalhar no campo, na cidade. Que o Senhor, ó Deus, possa entrar com providência, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar a vida dos Teus filhos, que o Senhor, ó Pai, possa derramar da sua unção sobre nós e que possamos vencer todos os desafios deste dia e desta semana. Abençoe, Senhor, as nossas atividades, tudo aquilo que vamos fazer no período da manhã, no período da tarde e no período da noite. Seja com cada um dos teus filhos, abençoando grandemente, Senhor. A ti seja a honra e a glória para sempre. Cuida, Senhor, daqueles que estão enfermos, daqueles que precisam, Senhor, de um auxílio seu. Entra com livramento, com proteção, com restauração, com graça. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Venha falar conosco agora, através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura hoje do primeiro livro de Samuel, capítulo 7, a partir do versículo de número 2. Diz assim: E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astros, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi-o a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns, os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram aos maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos,
e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel desde Ecrom até Gate, e até os termos Israel arrebatou das mãos filisteus, houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, e ia de ano em ano e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. O capítulo de número 7 de 1 Samuel é um capítulo de restauração. Nós vimos que o capítulo de número 3, 4 e 5 e também 6 foram capítulos onde Israel estava sofrendo por falta de temor ao Senhor, o julgamento de Deus acontecendo, o Senhor Deus ensinando, e nós vemos aquela situação de morte, aquela situação de perda, mas no capítulo 7 nós vemos a graça de Deus sendo manifestada. No capítulo 6, no capítulo anterior, a arca ela é tirada dos termos dos filisteus. Os filisteus deixam esta arca sair das suas terras, porque o Senhor estava ferindo aonde a arca estava, o Senhor estava ferindo com uma doença. Então os filisteus acharam melhor deixar aquela arca ir embora. E aconteceu então que esta arca ela ficou nos termos dos filisteus por volta de 20 anos. Mas a arca do Senhor ela está para ser novamente alcançada através da ação dos israelitas. Porém, vai ter a necessidade do arrependimento. Então a arca ela ficou parada na casa de um homem que está aqui registrado no versículo 1. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eliezer seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E Israel lamentava no versículo 2, dizendo assim: e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. E então nós vemos que esta arca ela fica parada neste lugar, na casa deste homem, e no versículo de número 3, o Samuel então, ele vai chamar a atenção de Israel, ele vai exortar o povo ao arrependimento. Ele vai chamar o povo de Israel para congregar ao Senhor, para orar ao Senhor e para clamar por Ele. Ele chama no versículo 3 e no versículo 4 ele então dá a ordem dizendo: tire dentre vocês todos os deuses estranhos. Tire dentro de vocês toda a idolatria. E então o povo de Israel, eles congregam e eles obedecem Israel. Eles obedecem a Samuel. E Samuel então ele diz: vamos nos congregar em Mispa e ali eu vou orar por vocês ao Senhor. E eles se ajuntam em Mispa e eles começam a orar. Versículo 6 dizendo que pecamos, que transgredimos a lei do Senhor, e eles fazem um jejum e o Senhor Deus começa então a se agradar de Israel, porque Israel está sendo movido ao arrependimento. Mas quando inicia o versículo 7, nós vemos os filisteus entrando na história novamente. Eles ficam sabendo que Israel está congregando, está todo mundo junto, então eles querem uma oportunidade de atacar Israel novamente.
e eles vão até Israel atacar, só que agora o próprio Deus vai lutar pelo povo de Israel. E diz o texto que o Senhor trovejou, houve saraiva, houve fogo do céu que caiu sobre os filisteus. E eles foram exterminados, eles foram dissipados. E o povo de Israel saiu à peleja contra eles enquanto eles fugiam. E diz o texto sagrado que a vitória então foi de Israel. E Samuel, ele vai edificar então um altar e colocar um memorial, e ele vai chamar aquele memorial de Ebenezer, que traduzido é até aqui nos ajudou o Senhor. Versículo 13 ao versículo de número 17 mostra que os filisteus então foram derrotados e a graça de Deus se manifestou mais uma vez sobre o povo de Israel. O que nós enxergamos nesse texto? Bom, conseguimos enxergar 3 grandes lições maravilhosas para as nossas vidas. Primeira lição espetacular: arrependimento. Veja que a arca de Deus não está com Israel, mas eles vencem a guerra. Por que eles vencem a guerra? Não era por causa da arca. Eles vencem a guerra não é porque a arca estava no meio dele, porque a arca não estava. Então por que Deus peleja por eles? Porque o povo se arrependeu. O arrependimento, ele é poderoso no mundo espiritual. Por isso que devemos entender o que é o arrependimento. Arrependimento é o ato de confessar os pecados e assumir toda a responsabilidade. Arrependimento é o ato então de nós confessarmos ao Senhor as nossas falhas, os nossos erros, confessar ao Senhor aquilo que nós fizemos. Arrependimento é diferente de sentimentos de culpa. Arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é a produção interna de um entendimento que nos leva ao arrependimento genuíno de confessar os nossos pecados. Este arrependimento se dá através da explicação da palavra. Samuel, ele fala a palavra de Deus e o povo se arrepende. Então entenda que é necessário então nós ouvir e entender acerca do arrependimento. Por isso que o arrependimento ele tem que estar dentro de nós. Nós precisamos nos arrepender diariamente. Não podemos achar que está bom quando não está. Precisamos ter esta visão de Samuel e entender que é necessário o arrependimento. Nós temos um texto maravilhoso na Bíblia Sagrada que apresenta então esta ação para nós, porque é necessário, é muito necessário e nós precisamos ter esta mudança, ter este entendimento de arrependimento. Eu e você precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos estar, então, voltados ao Senhor, com o coração sincero, com o coração cheia de reverência, cheia de temor, cheia de santidade. Precisamos realmente nos comportar como pessoas arrependidas. Nós precisamos ter este conhecimento do arrependimento. Arrependimento é necessário. Segunda lição que nós encontramos nesse texto. Depois que o povo se arrepende, o Senhor luta por eles, que é a segunda lição. Por quê? Porque o arrependimento ele produz movimentação espiritual.
O arrependimento genuíno, ele vai produzir uma movimentação no mundo espiritual. Nós conseguimos ver isso em inúmeros textos sagrados, principalmente no livro de Juízes, aonde a nação de Israel se arrependia e então Deus se movimentava no mundo espiritual. Há uma movimentação de Deus, um trabalhar de Deus nas nossas vidas, mas esse trabalhar se dá por causa do nosso arrependimento. Se dá por causa deste comportamento que nós temos de mudança, de voltar ao Senhor e de entender que nós precisamos desse comportamento de arrependimento. Eu quero fazer menção de um texto sagrado muito importante para nós, que nos ensina estas coisas. Veja só que a orientação bíblica para nós é: converta-se o seu pranto, a sua alegria em pranto, a sua felicidade em tristeza, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Uma orientação bíblica do Novo Testamento, que mostra claramente que um arrependimento gera aproximação de Deus. O arrependimento gera uma transformação no mundo espiritual. Às vezes, estamos esperando uma movimentação no mundo espiritual, mas não temos o arrependimento. Então, isso não vai acontecer. Por isso, o Senhor Jesus, quando ele esteve entre nós, ele mostrou que era necessário: arrependei-vos e credes no Evangelho. E depois do crer e do se arrepender, então acontece o processo da salvação. Veja então quantos textos e quantas referências mostram que primeiro o arrependimento, depois movimentação espiritual. Então nós não podemos desejar uma movimentação espiritual de Deus ao nosso favor se nós não passamos pelo primeiro ponto do arrependimento. Veja que Deus, ele luta por Israel, ele troveja sobre os filisteus, porque o povo de Israel estava com seu coração voltado para ele. E esta terceira lição que nós temos aqui é o fato de Samuel então ver a ação de Deus em favor de Israel e ele edificar um memorial, ele edificar um lugar de lembrança do que o Senhor Deus tem feito. E ele então diz que ele fez aquele memorial, ele colocou aquela pedra e chamou aquele lugar de Ebenezer, que é traduzido como até aqui nos ajudou o Senhor. Veja que Samuel, ele dá esta honra a Deus e ele cria então um lugar onde ele lembra do que Deus tem feito. Por quê? Porque Samuel entende que Deus que trouxe Israel até ali. É Deus que vem trazendo esta nação até aquele lugar. E foi Deus que lutou por ele, não foram os filisteus que estavam fracos, não foram Israel que estava forte e venceu, não, foi Deus que trovejou. Então toda a honra, todo o prestígio, toda a adoração é destinada ao Senhor. Então ele colocou ali Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, que é então a terceira lição que nós encontramos aqui nesse texto, que fala então para nós edificar memoriais ao Senhor. Precisamos edificar memoriais, dizer: isso aqui foi Deus quem fez, então toda honra ao Senhor, aleluia ao Senhor, glória a Deus. E então você oferece um sacrifício ao Senhor, você oferece um louvor, você oferece uma adoração, você oferece algo ao Senhor, porque até aqui Ele tem te sustentado, até aqui Ele tem te ajudado. Nós temos reciprocidade com o Senhor. Veja, nos arrependemos, e então Deus se movimenta, e então nós edificamos um memorial. É isso que o capítulo de número 7 de 1 Samuel nos fala. Nós nos arrependemos, nós então
buscamos ao Senhor em arrependimento e existe a movimentação espiritual porque Deus se agrada disso, e agora nós levantamos um memorial ao Senhor, uma adoração ao Senhor, um louvor ao Senhor, um cântico a Deus. Nós vamos sacrificar ao Senhor louvores. Por quê? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Veja que o capítulo 7 de 1 Samuel fala muito forte conosco acerca da questão do arrependimento, porque o memorial e a peleja de Deus ao nosso favor só é levantado quando o arrependimento acontece. Então, que o nosso sentimento, a nossa vida interior possa ter este entendimento que é preciso se arrepender. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós não somos melhores do que ninguém. Precisamos sempre estar diante do Senhor, lamentando pelas nossas misérias, lamentando pelas nossas atitudes. Precisamos reconhecer que santo e eterno é só o Senhor e que nós somos apenas o pó, mas a graça dele vem sobre nós e ele luta por nós quando estamos nesta posição, e depois da luta ganha, nós adoramos a ele dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. Ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento de meditação da tua palavra. Pedimos a tua ação, o teu cuidado, a tua proteção, a tua força e o teu amparo. Esteja conosco, nos ensine, nos guie, nos oriente, nos venha, Senhor Deus, fortalecer, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, que o Senhor possa lutar por nós e nós sempre vamos dar a Ti louvores e glória, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Pai, abençoe, ensina-nos, dai-nos força e ajude-nos. A todos os inscritos desse canal, dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Que você tenha uma manhã e uma segunda-feira e uma semana abençoada. Até o próximo vídeo, querendo Deus.